Em 16 de dezembro de 1999, 3 eventos inexplicáveis aconteceram no antigo escritório do jornalista e pesquisador Ol Kay. Seu lápis levitou, seu café foi congelado na hora, e a mulher, sentada bem à sua frente, revelou não ser humana. O que você está prestes a assistir pode mudar para sempre a forma como você entende a história da humanidade. Eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração. Ol Kay não era qualquer jornalista. Ele tinha uma carreira marcada pelo ceticismo implacável. Desmascarou casos de OVNIs, paranormalidade e outras conspirações. Mas, como a vida sempre nos prega peças, naquela manhã sua perspectiva mudaria para sempre ao encontrar Lacerta, que trazia uma narrativa perturbadora. Equipado apenas com uma câmera e um gravador, conforme a exigência da convidada, Ol Kay entrou no escritório sem saber que as próximas horas desafiariam toda a sua carreira de cético. Lacerta o aguardava com respostas que ele nunca ousou considerar. Lacerta afirmava que era uma reptiliana que pertencia a uma civilização subterrânea chamada Tern. Sua aparência era humanoide, mas sua pele era verde pálida, com manchas marrons e olhos com pupilas verticais que denunciavam sua origem. Ela explicava que sua espécie evoluiu a partir dos dinossauros que sobreviveram ao evento de extinção há 66 milhões de anos. Lacerta não apenas descreveu sua espécie, mas também detalhou a biologia por trás de suas habilidades psíquicas. Eles podem manipular mentes humanas através de telepatia e alterar nossas percepções visuais, fazendo com que eles sejam vistos por nós como humanos comuns. Durante a conversa, ela teria demonstrado as habilidades psíquicas, como a telecinese, quando fez levitar um lápis e congelar o café de ouro instantaneamente, explicando que tais capacidades são parte da biologia avançada dos Tern. De acordo com Lacerta, os humanos não evoluíram naturalmente. Fomos criados por uma espécie alienígena, conhecida como Elohim. Sim, existe a semelhança com o termo Elohim, e pode ser que sejam eles mesmos. Eles teriam chegado à Terra há cerca de 1,5 milhão de anos em busca de cobre, que é essencial para suas tecnologias. Aqui na Terra, além do cobre, eles buscavam trabalhadores para extrair recursos da Terra. Eles realizaram experiências genéticas em humanoides primitivos com rasa capacidade intelectual e cognitiva, modificando seu DNA para criar uma espécie mais inteligente, mas ao mesmo tempo manipulável. Você aí sabia que nosso DNA contém genes que não correspondem a nenhuma espécie ancestral? É o famoso elo perdido do Homo sapiens. O Dr. James Gates identificou códigos de correção de erros embutidos em nosso genoma, uma evidência clara de uma interferência inteligente em nosso DNA. Lacerta também revelou que nós não somos a primeira tentativa dos Elohim, somos a 7ª. A primeira a ter atingido os mínimos requisitos dos Elohim. As 6 versões humanas que vieram antes de nós foram todas destruídas por falharem em cumprir as expectativas deles. Algumas delas eram simplesmente imperfeitas ou se atreveram a questionar demais. Coincidência? Será que nossa geração está caindo no mesmo erro? Voltando ao interesse dos Elohim no cobre, precisamos entender a verdadeira importância e relevância deste metal nas tecnologias alienígenas. Segundo Lacerta, quando submetido à fusão nuclear em condições específicas, o cobre gera campos de força magnéticos capazes de manipular a gravidade e o espaço e o tempo. Ele é a chave para a propulsão de naves que criam um campo eletromagnético ao redor delas, e usando a energia eletromagnética natural dos planetas, ela consegue navegar
em velocidades inimagináveis. Segundo Lacerda, esses campos magnéticos também podem manipular a consciência humana, permitindo que os Terns se camuflem e sejam percebidos como humanos por nós. Segundo ela, humanos também teriam habilidades psíquicas semelhantes, mas elas foram bloqueadas pelos Elohim para facilitar o controle das massas. Lacerda também disse que, com o cobre, os reptilianos são capazes de criar bombas de destruição em massa. Então, há milhões de anos, duas raças alienígenas descobriram a Terra. Os humanoides de Procyon chegaram primeiro e estabeleceram minas de cobre. Em seguida, os reptilianos desembarcaram, reivindicando os mesmos recursos. Os Procyons, os primeiros a chegar, recusaram-se a compartilhar os recursos com os reptilianos, levando a uma guerra devastadora e prolongada. Os reptilianos decidiram usar então uma bomba de fusão de cobre, detonada ali na região de Yucatán, causando um inverno nuclear de 200 anos que resultou na extinção dos dinossauros e transformou a superfície terrestre. O impacto dessa guerra foi sentido por milênios. Lacerda revelou que o irídio encontrado no registro geológico, antes atribuído a um asteroide, é, na verdade, resquício de uma arma de fusão nuclear alimentada por cobre. Arqueólogos dizem que a Grande Pirâmide de Gizé teria sido construída 2.500 anos antes de Cristo por humanos. Você concorda? Lacerda revelou, na verdade, que a Grande Pirâmide de Gizé teria sido obra da quinta versão dos humanos há 75 mil anos. E não foi construída pelos egípcios. Os egípcios apenas a encontraram. A cidade subterrânea de Derinkuyu, na Turquia, que tem 18 níveis subterrâneos, não é obra da Idade do Bronze, mas foi criada pela civilização Tern. Segundo ela, Derinkuyu é apenas uma entrada para a vasta rede de civilizações reptilianas. Essas cidades, localizadas a mais de 14 mil pés de profundidade, possuem sistemas de ventilação, água fresca e câmaras acústicas ajustadas para frequências específicas. Como foram construídas, ainda é um mistério. Além disso, Lacerda mencionou que sistemas subterrâneos na China e nas Américas podem ser parte de uma rede global que conectava civilizações antigas às cidades reptilianas. Muitas dessas passagens permaneceram inexploradas devido às limitações tecnológicas atuais. Outras estruturas subterrâneas, como o Hipogeum, em Malta, também exibem propriedades acústicas e tecnológicas intrigantes, que desafiam explicações convencionais. Essas evidências sugerem um nível de sofisticação que desafia nossa compreensão. Segundo Lacerda, os Tern evitam interagir com humanos. Diferentemente de outra raça reptiliana que se infiltrou em posições de poder para manipular governos e corporações. Lacerda revelou que os Elohim, após abandonarem a Terra, programaram gatilhos do DNA humano, que podem ser ativados sob condições específicas. Nosso rápido avanço tecnológico não foi coincidência. Foi parte de um plano para nos transformar em armas vivas contra ameaças extraterrestres. Esses gatilhos não apenas nos impulsionam tecnologicamente, mas afetam nossa consciência. Lacerda sugeriu que distúrbios magnéticos recentes são parte desse despertar planejado pelos Elohim. Lacerda advertiu que eles estão voltando para completar o que começaram e talvez corrigir suas criações. A humanidade enfrentará uma transformação drástica. Segundo ela, o movimento acelerado do polo magnético da Terra, fenômeno inexplicado pela ciência moderna, seria parte de seus planos. E a grande questão é: sobreviveremos à sua chegada? E caso sobrevivamos, ainda seremos humanos? Os arquivos Lacerda continuam a gerar debates quentes entre os crentes e os céticos ao longo dos anos,
e levantaram questões importantes. Por que nossa evolução tecnológica acelerou tão rapidamente nos últimos milênios? O que explicaria a precisão arquitetônica de estruturas antigas? Por que o DNA humano apresenta elementos tão incomuns? Você aí consegue responder? Embora sem comprovação científica, os arquivos Lacerta ainda intrigam misturando ciência, mitologia e teorias conspiratórias em uma narrativa fascinante sobre o passado e o futuro da humanidade. Muito interessante, mas que tal a gente separar o fato da especulação? Derinkuyu. Esse local existe. É uma cidade subterrânea na Turquia, localizada a cerca de 280 pés abaixo da superfície, muito aquém da profundidade sugerida por Lacerta. Há realmente um sistema de ventilação que ainda fascina engenheiros. Algumas pedras mostram sinais de tecnologia avançada, mas a maioria das pessoas acredita que a habilidade de construção é um feito humano impressionante. Hipógeon. Esse local existe em Malta. As câmaras possuem propriedades acústicas sintonizadas para 110 Hz, sem explicação clara, que fascina curiosos. Um levantamento geológico confirma vastas redes profundas de cavernas sob a superfície da Terra, e isso traz à tona teorias da Terra Oca. Agora, nossa tecnologia ainda não consegue adentrar tão profundamente nessas cavernas e, portanto, não temos uma comprovação científica. Extinção dos dinossauros. Um asteroide matou os dinossauros e a maioria dos cientistas concorda com isso. Mas há quem diga que o calor e a pressão vieram de baixo. Mas não há comprovação científica sobre isso. Já a cratera do impacto do asteroide foi encontrada no início da década de 1990. Evolução humana. Os primeiros humanos levaram centenas de milhares de anos para refinar ferramentas de pedra. Então, de repente, um salto na agricultura, linguagem, escrita e na tecnologia avançada é, no mínimo, curioso. Os céticos argumentam que, quando aprendemos a escrever e registrar feitos, nossa evolução poderia acelerar porque agora tínhamos uma maneira de transmitir informações adiante. E faz sentido. Polo magnético da Terra. O polo magnético da Terra se move entre 60 e 80 km por ano, a taxa mais rápida já registrada, e está definitivamente acontecendo. Old Key. Agora, o maior problema com a história do arquivo Lacerta é que a identidade do sueco Old Key nunca foi confirmada. Eu não encontrei o suposto vídeo e áudio da entrevista, apenas uma transcrição completa da mesma, que está em inglês. Fiz uma breve tradução com meu browser aqui e organizei um documento em português para vocês poderem ler. O link também estará na descrição. Eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, trazendo a entrevista completa de Lacerta, mas preciso que você deixe o like e comente mais Lacerta aqui embaixo. Como sempre, a única coisa que separa uma conspiração da verdade é o tempo. Mas uma coisa é certa: nossa história é muito mais complexa e obscura do que nos ensinaram. Vocês concordam? E para vocês aí, meus caros pirados, essa conspiração de hoje é verdade ou é mito? Se você gosta de conspiração, eu deixei aqui no card 2 histórias que você vai pirar. Eu agradeço a companhia até aqui. Eu sou o Eduardo Levi e valeu, um abraço.